Cuando considere. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por atender a este webinar. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado por participar deste webinar organizado pela Organização Pan-Americana da Saúde, Oficina Regional para a OMS, para a apresentação do Guia de Comunicação de Riscos e Participação Comunitária para o rastreamento de contatos no contexto da Covid-19 na região das Américas. Em nome de toda a equipe do Departamento de Emergências Sanitárias da Organização Pan-Americana da Saúde, gostaríamos de dar-lhes cordiais saudações. Hoje teremos 3 apresentações. Começaremos com a apresentação de Damaris Castillo, consultora em comunicação de riscos da OPS. Em seguida, teremos a apresentação de Mônica Poçada, que é coordenadora do engajamento com as comunidades e prestação de contas da Federação da Cruz Vermelha Internacional. E concluiremos com uma apresentação da Karen Gonçalves, consultora de comunicação da OPAS na Colômbia. Meu nome é Tânia Escamilha, eu sou do Departamento de Emergências Sanitárias da OPAS. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e damos início passando a palavra a Damaris Castillo, que é a nossa consultora em comunicação de riscos da OPAS, que ajudou a elaborar esse guia regional sobre rastreamento de contatos e comunicação de riscos no contexto da Covid-19. Damaris, com a palavra. Muito obrigada, Tânia. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Damaris Castillo e eu sou consultora em comunicação de riscos. Eu tenho experiência de cerca de 20 anos em temas de gestão de risco e diferentes assuntos relacionados a questões humanitárias. E vou apresentar um pouco do desenvolvimento desse guia, que é um dos produtos que desenvolvemos nesse contexto de pandemia, que começou no passado e nos obrigou a lidar com uma nova realidade. Conseguem ver a minha apresentação? Sim, pode continuar. Obrigada, Tânia. O Guia de Comunicação de Riscos e Participação Comunitária para o Rastreamento de Contatos no contexto da Covid-19 na região das Américas surgiu a partir da necessidade de avançar em 2020 e 2021 na área de mitigação e prevenção. O rastreamento de contatos é muito importante, especialmente não só para identificar contatos apenas, mas também para lidar com a cadeia de transmissão. Começamos com o objetivo de fortalecer o trabalho para o guia, fortalecendo o trabalho que os comunicadores do setor da saúde desenvolvem na resposta à pandemia, com recomendações e ferramentas para informar, para sensibilizar e alcançar a participação comunitária nesse rastreamento de contatos. E tem a ver também com o reconhecimento da situação, perceber a situação e envolver a comunidade como protagonista com quem construímos coletivamente essas estratégias, mensagens, atividades, porque sem as comunidades dificilmente poderemos transmitir e realizar de forma efetiva essas atividades. O trabalho, então, foi desenvolvido com 5 capítulos ou sessões. O primeiro que vamos abordar hoje são os princípios do rastreamento de contatos. Através do guia, determinamos o que é o rastreamento de contatos, os princípios básicos. Em segundo lugar, o que é a comunicação de risco, para que serve e, no tocante a rastreamento de contatos, qual é a função principal da comunicação de riscos? E a terceira seção, campanhas de comunicação, que é parte da proposta central
quais são essas campanhas, mensagens, atividades que deveriam ser desenvolvidas, levando em consideração que esta proposta recai dentro de um guarda-chuva nacional e cada país, cada região seleciona as atividades e propostas que se encaixam no contexto do seu país. E as sessões 4 e 5, amanhã poderemos abordar mais amplamente. Em seguida, o capítulo 1 se concentra basicamente na questão dos princípios de rastreamento de contatos, os procedimentos. Levamos em consideração essa implementação para administrar os contatos, o coronavírus, e essa publicação, que é um guia, digamos, que fala sobre rastreamento de contatos e inclui definições atualizadas sobre cada fonte de contato e a transmissão comunitária que foi publicada pela OMS. Nessa publicação, basicamente, o principal objetivo foi orientar e dar recomendações para implementar o rastreamento de contatos. A publicação enfatiza a importância do rastreamento de contatos, mostrar e reforçar a importância do rastreamento nesse guia, por um lado, para conter a propagação, os que foram positivos, e, por outro lado, para interromper o contágio. No primeiro capítulo, também falamos sobre o rastreamento de contatos do ponto de vista da localização, identificação, e cada país fará o processo e levará em consideração suas próprias recomendações e práticas para identificação, rastreamento e isolamento de contatos. E também temos um mapa muito importante, uma tabela sobre o entorno. E a partir do entorno, como identificar cada um dos contatos. Temos pontos específicos sobre o que precisamos levar em consideração, a questão das entrevistas, ter a lista das pessoas que estão em contato, visitantes, usuários. Nesse contexto, quem faz parte desse ambiente comunitário. Falamos também sobre a identificação daqueles que participam de cada contexto, o que é extremamente importante na área da saúde. E nesta sessão falamos muito também sobre como rastrear os contatos. Levando em consideração o processo de rastreamento dos contatos, é crucial a participação comunitária, não só pela proximidade física, mas também social, e o contexto e o conhecimento. Então, sem dúvida, a participação comunitária será essencial para administrar e rastrear os contatos. E, finalmente, também incluímos algumas ferramentas nesse primeiro capítulo para incentivar a participação comunitária. Estratégias de comunicação e de participação comunitária ativa, que faz um chamado à ação coletiva da comunidade no rastreamento de contatos. E também propomos alguns canais diferentes, sem que sejam os únicos. São os canais de comunicação mais comuns para identificar e gerar esse contato com a comunidade. Então, aqui temos, por exemplo, o contato telefônico, a voz, a visita domiciliar, as mensagens de texto, as mensagens telefônicas. Então, nesse primeiro capítulo, quisemos abordar os princípios básicos e também começar a identificar esses contatos
e como localizá-los e como identificar essas ferramentas para ter esse primeiro contato. Isso no referido ao capítulo 1. A comunicação de risco e entendida como comunicação recíproca e multidirecional com as populações afetadas para que possam tomar decisões frente às informações prévias. Se no capítulo, apesar de termos abordados uma generalidade no capítulo 1, como fazer uma comunicação efetiva e como isso passa pela questão da informação prévia, explicar, difundir uma mensagem para as comunidades para que possam tomar melhores decisões, não só para se protegerem, mas os seus entes queridos também. Desde a comunicação recíproca, multidirecional, e também quero dizer com as outras populações e através de outros canais para que possam tomar as melhores decisões na hora de gerar mecanismos de proteção, não só para si, mas para seus entes queridos, e também a importância de trabalhar com a comunidade partindo desses elementos. Da confiança seria como gerar esses laços de confiança, esses canais que levem à sensibilização. Não só tomar as informações, mas interpretar essa informação, apropriar-se dela e a ação da comunidade baseada na informação dada no processo de rastreamento de contato, para poder agilizar a identificação dos contatos e reduzir a propagação, no caso do vírus. E falamos sobre o que é comunicação, reforçando uma comunicação franca, direta, transparente, que é o que nos permite uma abertura nas comunidades, diálogo. E no segundo nível, qual seria o segundo nível? Seria a partir da campanha pública, que se baseia na confiança, na geração de informações que permita tomar melhores decisões. E a campanha só é bem-sucedida quando os cidadãos estão bem informados, quando os cidadãos têm todas as informações. Se os cidadãos, as comunidades não têm boas informações, não vão seguir essa metodologia. Por isso que propomos um diálogo construtivo e produtivo. Essas campanhas podem criar confiança, sensibilizar para que as populações consigam desenvolver as atividades de rastreamento de contatos e as estratégias de comunicação participativa. Atrás de todas essas estratégias, aqui somos comunicadores, imagino, a grande maioria, e sabemos que as estratégias vistas no sentido de gerar ação e participação comunitária. E esse capítulo tem muito a ver com esses temas. Como abordar a comunidade, quais aspectos levar em consideração na hora. Aspectos como onde convivem, qual é a sua linguagem, seu nível de educação e quais os tipos de campanhas, mensagens e canais que devemos abordar na hora de chegar nessas pessoas para gerar sensibilização, ação, uma resposta frente às mensagens.
No terceiro capítulo, falamos muito sobre a comunicação de risco para educar e sensibilizar o público. Tentamos abordar não só as orientações, mas também dar a todos ferramentas que pudessem ser adotadas e implementadas nos seus países. Obviamente, levando em consideração diálogo, linguagem, contexto em que cada uma se desenvolve. Então, nesse terceiro capítulo, falamos sobre a importância de criar mensagens que incluam informações de conceitos básicos, dados, análises, recomendações, que convidam a comunidade a assumir sua corresponsabilidade e frear, assim, a cadeia de transmissão. Antes de estabelecer esses objetivos e o chamado à ação, é importante ter alguns aspectos muito claros. Não só informar, mas educar o público também é muito importante sobre os princípios e a importância do rastreamento de contatos. É importante que, ao desenvolver as campanhas, outros aspectos-chave sejam levados em consideração e sejam incluídos, como tratar da estigmatização. Sabem que há muitos casos de estigmatização devido a essa questão nos países, e também informar e auto-informar e saber informar aos outros. E contribuem para melhorar o conhecimento das pessoas para o rastreamento de contatos, para que as pessoas sigam os procedimentos nesse rastreamento e promove a confiança dos cidadãos e cidadãs nas instituições que trabalham arduamente nessa questão. E levando em consideração esses aspectos, a partir deles, decidimos estabelecer essas campanhas para podermos avançar na sensibilização, no rastreamento de contatos. Consideramos importantes várias questões que são incluídas no guia e que poderão abordar de forma muito mais ampla. O primeiro ponto seria a importância de estabelecer o objetivo e fazer um chamado à ação, porque o que queremos é informar e gerar essa resposta comunitária. De fato, os países vêm realizando e os países vêm se dedicando. Aqui queremos fortalecer esse chamado à ação, que já vem sendo realizada com alguns conceitos e que queremos que conheçam. E para estabelecer esses objetivos e chamado à ação, colocamos 3 perguntas que dizem, definem o que queremos. Educar as pessoas com relação ao rastreamento de contatos, melhorar seu conhecimento, que sintam confiança para notificar um caso de Covid ou de alguém próximo às autoridades sanitárias, ou diminuir o estigma ou as falsas crenças sobre o cumprimento de quarentena ou isolamento. Essas foram as 3 perguntas que colocamos e o que buscávamos na hora de desenvolver a campanha, mas sem dúvida poderá haver muitas outras preocupações ou perguntas. Essas foram as 3 que, no contexto deste guia, quisemos enfatizar. E, nesse sentido, a primeira pergunta sobre atualizar e sensibilizar tem a ver com a melhora do conhecimento. Como fazer isso? Informando, e muitos países dizem fazendo a gestão do conhecimento. Uma linguagem muito simples, como é desenvolvido e como gerar uma participação mais ativa. Gerar confiança, porque através da informação das pessoas que sigam os procedimentos estabelecidos pelas autoridades locais, mas gerando essa confiança através da comunicação, não só informação, mas comunicação, esse contato, essa comunicação com
a comunidade para que saibam que do outro lado há uma entidade, existe uma equipe, há pessoas muito interessadas que participem, gerando coletivamente ações com a comunidade. E é assim, não só gerar confiança, mas construir a informação conjuntamente, a partir do contexto das comunidades também, e diminuir o estigma e as falsas crenças. Tudo que foi dito em vários países, que é devido à religião, ou eu sou de tal comunidade, então não vai acontecer comigo, ou porque eu não acredito, e às vezes há certos conceitos que vão além das questões sanitárias. Isso era muito importante, eliminar esses estigmas e crenças. O segundo seria, então, definir e mapear os públicos específicos para receber essas mensagens, porque pode haver diferentes públicos, mesmo na mesma comunidade, e a mensagem precisa chegar, e chegar de forma ativa, como ela deve chegar, de forma direta, de forma clara, que é o terceiro ponto. E aqui também falamos nesse ponto de definir e mapear os públicos sobre as plataformas de difusão. Em certos casos podem ser redes sociais, mas em outros casos podem ser telefonemas, transmissões comunitárias ou pontos locais. E como identificar esses temas? A maioria aqui são comunicadores, já sabemos disso, mas tentando fortalecer alguns assuntos, alguns canais ou ações adicionais. Aqui, o que dizemos quanto às audiências e mensagens são muito importantes no tocante ao contexto social e mapear todos os obstáculos que existem na hora de seguir esse chamado à ação. Isso é muito importante e é algo que é abordado nesse contexto. Qual é o contexto sociocultural? Qual é a situação social, econômica? Quais são os obstáculos que precisam ocorrer para que haja uma participação mais ativa no no rastreamento de contatos? E entre audiências e mensagens, é preciso também definir quem seriam os influenciadores, aquelas pessoas que têm credibilidade, destaque, e através deles, como podemos definir essas mensagens. E aqui temos frases, a mensagem precisa ser frases concretas, diretas, que animem as comunidades, aquilo que falamos sobre usar uma linguagem simples, no ambiente amistoso, que alcancem de fato essas comunidades. E o quarto ponto é como priorizar as plataformas a partir desses públicos, como escolher o melhor público. Um perfil seria selecionar os canais para alcançar o máximo de pessoas. Aqui vemos alguns. As redes sociais podem funcionar muito bem em certos casos, sites na internet, o trabalho com os meios de comunicação sempre será muito importante, mas também trabalhar com os influenciadores, os líderes de opinião, que são essas novas formas de enviar mensagens com altíssima credibilidade. Mas também temos as opções impressas de rádio, televisão, mensagens de texto, porque ainda existem comunidades em certos países onde a questão da comunicação, os celulares, não são smartphones, são celulares que não têm todos os recursos de um smartphone. Então, as mensagens de texto são uma excelente alternativa e até mesmo o megafone e a comunicação popular, porque a comunicação popular também precisa fazer parte desse trabalho comunitário e usar o megafone e autores que têm capacidade de difundir as informações. E também incluímos aqui a questão dos conteúdos, geramos com uma ferramenta à sua disposição para ver exatamente quais são os públicos, as plataformas
E assim temos como exemplo, e finalmente a importância de desenvolver uma estratégia, uma campanha, de uma avaliação da campanha, porque tudo precisa ser mensurado. É muito importante gerar esses espaços de medição para mudar estratégias, se necessário. E, finalmente, quais são os aspectos que incluímos a serem tomados em conta nas campanhas de alto alcance? Uma questão é a identificação de elementos, que vem de duas perspectivas. Da linguagem, a narrativa que vamos usar para transmitir a informação, o tipo de informação e a forma de levar em conta, por exemplo, em termos de linguagem, se é tu, usted, vós, no espanhol, o que seria apropriado. E levando em consideração e reforçando que temos que considerar a diversidade própria da América Latina, que é muito importante. E a questão étnica e de gênero, o enfoque de gênero entra aqui também e tem um papel super importante. E alguns elementos para a campanha, como a força, uma imagem clara, potente, a relevância, o que quero enfatizar fortemente e a frequência, a periodicidade da mensagem. E há outros componentes que seriam incluídos, o componente afetivo, cognitivo, comportamental, que fazem parte dessas novas estratégias de neuromarketing, devemos levar em consideração na hora de trabalhar essas campanhas para o rastreamento de contatos. É isso, é um tema muito amplo, mas quis ser o mais concisa possível. Não sei se há alguma dúvida. No momento devido, esse guia será entregue e esperamos que contenham elementos que possam fortalecer suas campanhas de rastreamento de contatos. Damaris, muito obrigada pela sua apresentação. No chat, enviamos o link ao documento do guia que a Damaris acaba de apresentar, os 3 primeiros capítulos. Amanhã teremos apresentações sobre o conteúdo dos capítulos 4, 5, 6 e os anexos. Dividimos para não sobrecarregá-los de informação e para que vocês possam utilizar o que acharem devido nas suas campanhas de comunicação. No chat, portanto, colocamos o link. Se tiverem perguntas, por favor, escrevam-nas ou digitem-nas no ícone QIA, perguntas e respostas, questions and answers. E, nesse meio tempo, passamos à segunda apresentação. Lembro também que a interpretação para os que recém entraram, várias pessoas entraram há pouco no globo, no ícone do globo, podem clicar e selecionar o idioma de sua escolha para ouvirem a interpretação. Passamos agora à apresentação de Mônica Posada, coordenadora de envolvimento das comunidades e relações internacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Muito obrigada por estar aqui. Eu vou passar os seus slides e avise-me, portanto, quando quiser que o slide seja mudado. Muitíssimo obrigada pelo convite. Meu nome é Mônica Posada. Sou representante e trabalho na Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e é um prazer falar aqui.
Tânia, por gentileza, você poderia usar o modo apresentação para a projeção? Nesse meio tempo, vou apresentando o guia, que foi um esforço coletivo para desenvolver esta ferramenta, dirigido pela OMS em colaboração com a Rede Mundial de Resposta e Alerta de Surtos Epidêmicos e vários parceiros, que incluem a Fundação, a Federação, a OMS e outros. E dentro desta associação de múltiplos participantes, há um trabalho que se dedique à participação comunitária no rastreamento de contatos. Qual é o propósito deste guia? Sabemos que a evidência nos diz que o rastreamento de contato em experiências anteriores com HIV, com ebola, que o rastreamento é uma peça angular e a colaboração e participação da comunidade é uma peça importante nisso tudo. Um guia específico mais operacional em relação a colocar em parte estratégias e enfoques centrados na de comunicado e comunicação envolvendo as comunidades. Percebemos que precisávamos desenvolver um pacote de instruções bem simples que pudéssemos enviar e adaptar aos contextos para que o rastreamento tivesse o maior êxito possível. O pacote desenvolveu-se para apoiar não apenas planejadores, executores nacionais e locais, mas também entidades locais, ONGs e agentes comunitários alinhados para apoiar as estratégias de implementação do rastreamento de contatos. Nas ferramentas incluídas no pacote operacional, podemos usá-las para gerar confiança, para que, em última instância, vidas sejam salvas. Aqui vemos alguns ícones que correspondem aos princípios fundamentais ou chave. Trata-se de uma lista de fundamentos de participação comunitária para garantir que o rastreamento funcione com enfoques centrados na comunidade. Muitas dessas figurinhas já devem ser conhecidas de muitos de vocês. A comunicação por vários canais, a bidirecional, o uso dos dados para o envolvimento comunitário, tudo isso é fundamental. E a partir de documentos-chave que já existiam e que nós examinamos, foi feito um trabalho minucioso e profundo de análise da literatura existente, identificar as brechas existentes e preenchê-las. Esses princípios, que são bons de se ter, práticos, podem ser estéreis se não há uma guia ou um guia específico de colocá-los em prática para gerar confiança na utilização de tudo isto. Esta foi a nossa perspectiva
e foi um desafio, mas tentamos distribuir e dividir todos esses princípios em seus detalhes para depois voltar a reuni-los de forma que fosse muito prático. O modelo socioecológico é muito importante, porque os atores sociais, comunitários, as políticas podem influir no êxito das medidas de controle de surtos, de epidemias, e o modelo socioecológico nos ajuda a identificar as barreiras, as oportunidades e também as interdependências cruciais entre os atores que são quem vai realizar ou colocar em prática cada um desses princípios. Um modelo nos ajuda, portanto, a entender como o rastreador de contatos pode nos levar a entender cada modelo de resposta e, portanto, como podemos nos preparar melhor para atender às dúvidas em relação ao rastreamento de contatos que possam surgir. Por favor, não se intimidem com este slide. É basicamente uma grande tela que inclui todos os capítulos e dá uma perspectiva ampla, mais detalhada com cada uma das etapas e cada um dos fatores-chave e o seu interrelacionamento. Os grupos de trabalho contribuíram para esses princípios e participaram durante todo o processo. Os exemplos aqui mostram como a equipe pode funcionar com um enfoque de participação comunitária nas regiões. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas disponibilizamos o guia para que possam estudar os detalhes individualmente. Identificamos também, no processo de construção deste guia, um dos elementos que nos parecia carecer de orientação. Era a elaboração de uma lista de indicadores para medir o impacto da participação da comunidade. A nossa aspiração é de que todos os implementadores e colaboradores que fazem parte do processo de rastreamento de contato levem em conta, aliás, a participação da comunidade e a prestação de contas à comunidade. Como avaliar, monitorar, definir esses indicadores de impacto. Para preencher esta lacuna, desenvolvemos indicadores-chave que correspondem a cada um dos conceitos fundamentais. Não são apenas indicadores são indicadores sugeridos, mas quisemos resumir a lista aos fundamentais. Claro que a lista pode ser ampliada. Isto tem a sua importância no monitoramento e na avaliação, e esses pilares são importantes para melhorar e renovar as atuações de rastreamento. Novamente, reunimos aqui tudo, incluindo os indicadores, para garantir o sucesso do rastreamento de contatos. Uma vez mais, quando puderem, consultem o guia, folheiem à vontade, estudem esses indicadores e há também uma orientação sobre como devem ser utilizados os indicadores, como podem ser compilados, utilizados, e o seu alinhamento não apenas aos princípios fundamentais, mas
ao modelo socioecológico que se reporta diretamente às comunidades. Este slide menciona que a ferramenta proporciona, a oradora se corrige, este guia operacional proporciona recursos que vão desde a orientação às melhores práticas e participação comunitária, até ligações à capacitação, treinamento que consideramos relevantes para aqueles que vão implementar a guia. Contamos também neste pacote, e não tive oportunidade nesta apresentação de entrar em detalhes, estudos de caso de países e organizações que já aplicaram este guia, os seus princípios fundamentais, nos seus contextos sociais. Esses estudos de caso são narrados e também são apresentados de forma audiovisual, com vídeos que vou compartilhar aqui pelo chat. Há algumas das considerações à guisa de conclusão ao termos criado esses estudos de caso. É importante saber como o envolvimento da comunidade nas estratégias de rastreamento de contato é algo que ainda não está garantido. Falta ainda muito esforço diplomático, de compreensão do que está envolvido nisso tudo, e há provas de que podemos aplicar certas atuações e monitorar o seu impacto. Portanto, é um convite a todos aqui que tentem entender um pouco mais os princípios fundamentais do rastreamento de contatos e como podem ser aplicados em cada um dos seus contextos. Com isto, finalizo a apresentação. Lamento a corrida e estou à sua disposição para responder a quaisquer perguntas ou preocupações que talvez tenham. Muito obrigada, Mônica. Gostaríamos de facultar a palavra e disponibilizar o chat, se há comentários, preocupações a respeito de ambas as apresentações. E estamos às ordens. Mônica acaba de colocar o link para o guia com os 11 princípios-chave. Por favor, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário a compartilhar, por favor, levantem a mãozinha ou coloquem no chat e nós acompanharemos. Parece que não há perguntas no momento e, repito,
Temos o link para o Guia de Comunicação de Riscos e Participação Comunitária. É um esforço conjunto da OMS, da Federação Internacional de Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, e o GOARN, que é a Rede Mundial de Resposta e Alerta de Surtos Epidêmicos. É um guia muito interessante, cujos princípios principais são retomados pelo guia regional que estamos apresentando hoje. Portanto, tem a informação que podem consultar. Se não há perguntas ou comentários, passaremos a um pequeno intervalo de 5 minutos para que possam levantar, tomar uma água, um café, antes de passarmos à apresentação da Karen Gonçalves sobre a experiência da Colômbia na comunicação de riscos e participação comunitária. Vou apagar a câmera e o microfone também. Voltamos às 10h55. Sobre comunicação. Continuamos com o binário sobre comunicação de risco e participação comunitária para o rastreamento de contatos no contexto da pandemia por Covid-19. Lembro a todos que a interpretação disponível, se desejarem fazer comentários, podem usar a ferramenta do chat ou QIA. E com prazer, nós acompanharemos e daremos a devida atenção. Temos agora uma experiência da Colômbia de uma campanha de rastreamento de contatos que está sendo implementada agora. A apresentação será feita pela Karen Gonçalves, consultora de comunicação da OPAS e da OMS na Colômbia. Por favor, apresente. Bom dia a todos. Obrigada, Tânia, pelo convite, pela oportunidade de poder apresentar esta campanha da Colômbia. É um prazer fazer a apresentação com a doutora Ingrid Garcia, que é epidemiologista, mas sua colaboração foi fundamental para o desenvolvimento desta campanha. Já vimos trabalhando com as agências, com as pessoas envolvidas na campanha, e hoje temos a satisfação de apresentá-la. A campanha se intitula Não Contar Contagia. Desenvolvemos uma estratégia de comunicação em todas as nossas abordagens e campanhas. Procuramos fazer com que todos os componentes de comunicação estejam incluídos em todas as campanhas. Então, os esforços da OPAS e da OMS no seu trabalho concentra-se na promoção da saúde e bem-viver dos habitantes de qualquer país, no caso da Colômbia, para que os avanços no país tenham consequências
práticas. Como verão nesta campanha, a ideia é informar, formar e mobilizar. Informar, transmitir informação de maneira estratégica, oportuna e coerente, através dos meios de comunicação, através de meios locais, nacionais e internacionais, contando sempre sobre os trabalhos da OPAS, da OMS Colômbia, para que os colombianos tenham acesso a uma atenção de qualidade e sigam as recomendações no caso de rastreamento de contatos, como a Ingrid explicará. Em termos de formação, a ideia é construir estratégias comunicativas com conteúdos pedagógicos para que os colombianos conheçam a informação, entendam e a incorporem e possam tomar atitudes para, inclusive, incluir outras pessoas, entidades, outros atores. E fazemos campanhas de comunicação, sensibilização para populações específicas, mobilizando, assim, a todos. Ingrid, bienvenida. Agora eu passarei a palavra à doutora Ingrid Garcia. Muito obrigada. Gostaria de apresentar esse trabalho conjunto desenvolvido no escritório, trabalho com as populações também, para alcançar essa estratégia. Falarei sobre as fases de rastreamento de contatos, levando em consideração que na primeira parte da apresentação já mostramos a ênfase em 3 grandes pontos. Primeiro, a detecção. E é quando devo fazer o teste de COVID. Há muitas preocupações e medos sobre como notificar o caso, como fazer o teste. As questões também sobre como identificar a sintomatologia e como tentar minimizar um pouco a questão, ou seja, definir que o que eu tenho não é COVID, é resfriado ou gripe, e gerar uma resposta correta. E quando temos o contato direto com uma pessoa com caso confirmado, então é um momento chave de gerar detecção oportuna. E também no âmbito de rastreamento de contatos, é importante levar em consideração vários aspectos que foram considerados na campanha, que é como os territórios têm suas próprias linhas de rastreamento, seus próprios guias, apesar de haver uma linha geral no nível nacional para poder detectar ou registrar se é um caso suspeito, que são aqueles pontos de atenção básica, centros às vezes, em que se pode comparecer quando existe a suspeita, e é importante que no território cada um conheça exatamente qual é a linha imediata, o caminho para fazer o rastreamento e, sobretudo, saber quais são os outros contatos para gerar a resposta. Há diferentes aplicativos digitais que vêm sendo desenvolvidos e é importante que a comunidade, de modo geral, possa identificá-los. E outra coisa crucial para nós na campanha é não só enfatizar o rastreamento, quem são, quais são os casos suspeitos, mas quais são os passos a seguir após a detecção, o isolamento, quarentena, isolamento por um número certo de dias, para saber também como se comportam os eventos. E o objetivo da comunicação é motivar e persuadir os cidadãos sobre a importância do rastreamento de contatos para controlar a disseminação da COVID e, assim, evitar novos picos de contágio. Assim, começamos a trabalhar em diferentes pontos principais que têm a ver com os obstáculos para a comunicação e que vimos na detecção, no trabalho em campo. Um ponto, um obstáculo tem a ver com a preocupação sobre o uso dos dados, de fornecer essa informação sobre quem foram os meus contatos e o medo de que a informação será
publicada a questão do sigilo dos dados. E também vemos que, nesse sentido, é gerada uma falsa segurança. Como já avançamos na vacinação, não teremos mais contágio. E isso faz com que as medidas sociais de proteção, o uso de máscara, distanciamento físico, precise ser mantido. E ver também que as pessoas não acreditam totalmente no resultado do teste. Pensam que o resultado não é real. Ou quando o resultado é positivo, significa que serão criticados, serão estigmatizados, e é uma questão que tem a ver com assegurar acesso a serviços. Isso tem a ver com a questão da imposição de uma quarentena ou isolamento para a pessoa com teste positivo, mas essa pessoa acaba não tendo garantias quanto ao seu trabalho para realizar esse isolamento. E aqui mensagens centrais que devem ser comunidades. O objetivo do rastreamento de contatos é frear a disseminação e interromper a cadeia de transmissão. É essencial notificar os casos, seja entre pessoas vacinadas ou não. É importante falar de detecção e promover o isolamento. Já foi detectado que a maior parte dos contágios se dão no âmbito familiar, das pessoas no ambiente mais próximo de trabalho ou estudo. E quando percebemos uma diminuição nas medidas de prevenção, na Colômbia houve uma época de chuvas e um aumento da circulação dos vírus respiratórios, inclusive Covid. E as pessoas têm essa falsa percepção de que não é Covid, é algum outro resfriado ou gripe. E a Colômbia foi um dos países mais afetados na região também, com altos picos, e isso deixou uma sensação na população de que é importante trabalhar isso tudo. E as medidas de prevenção servem e são necessárias para todas as variantes circulantes, mas também aquelas que geram riscos de mais transmissão. Há outros pontos importantes, tais como medidas básicas de prevenção, mas também existe um desgaste na população. As pessoas não querem mais usar máscaras, fazer o isolamento, e é preciso promover esse uso, promover um distanciamento, assim como com vacinação. Os testes, e agora aumentou muito o acesso aos testes, é preciso aproveitar, e o rastreamento precisa ser feito de forma correta, as pessoas precisam ficar tranquilas em saber que as informações não são publicadas, elas são bem administradas e, portanto, podem contar com confiança quem foram os contatos e trabalhar também em outras áreas, como a área do trabalho, onde aumentava-se muito a transmissão porque as pessoas tinham uma falsa segurança de que não se contaminariam. Essas são mensagens principais que são levadas em consideração para o desenvolvimento. Bueno, entonces partiendo de todas Muito bem, estas directrices que partindo nos dio Ingrid y la parte técnica, dessas como nos indicaba, diretrizes, nuestra estrategia de como comunicación ouvimos, está basada en tres a pilares. estratégia En el de pilar de comunicação se información baseia em três realizamos pilares. varias No acciones pilar de da difusión promoção, realizamos personalizada várias con una ações. serie de tarjetas Temos uma série de cartões sobre el rastreo de contactos sobre y rastreamento de las contatos circulamos por nuestras e redes sociales, principalmente por Twitter, Facebook, disseminamos isso que es nuestra pelas redes sociais, red principalmente Twitter social e más importante del Facebook. país. También hicimos varios videos con nuestra representante en Colombia, con la doctora Gina E também Zambini, preparamos que vídeos están como esse com circulando a representantes na través de redes de Colômbia, WhatsApp que que são tenemos con disseminados pela líderes sociales, con rede líderes indígenas, através con de líderes WhatsApp, com migrantes líderes sociais, indígenas, en nuestras militantes. bases de datos. Y adicionalmente E, hicimos além una campaña disso, radial, esta que fizemos uma fue campanha dirigida via rádio específicamente para, para las zonas rurales, donde
para as zonas rurais, que têm uma importância muito grande, com grupos comunitários, para destacar a importância do contato e pedimos aos locutores que já têm credibilidade nos seus territórios pudessem contar com sua voz e fazer um chamado a todos. Lamentamos que o áudio da oradora não apresenta clareza suficiente para a interpretação. Continuaremos interpretando da melhor forma possível. Houve campanhas muito efetivas por rádio. Os cidadãos ficaram muito satisfeitos. E foi muito linda essa resposta da comunidade. Formar. Temos um exemplo muito interessante. Estamos promovendo essa campanha de rastreamento de contato em outras ações de comunicação sendo desenvolvidas na Colômbia. Estamos implementando uma campanha com enfoque étnico e cultural na estratégia. Fazemos formação com multiplicadores, com líderes indígenas. Semana passada estivemos com 80 jovens e mulheres do povo indígena Auá como multiplicadores de mensagens e falamos sobre rastreamento de contatos. Foi desenvolvido um módulo bem recebido pela comunidade e é fundamental para que agora esses jovens que replicarão essas mensagens por 2 meses aprenderam a como comunicar essas mensagens e essa forma de capacitar e fazer a formação com líderes pode ser muito efetiva. E no sentido da mobilização, trabalhamos com uma agência na campanha que vamos lançar na quarta-feira, que se chama Não Contar Contagia. Nessa campanha, buscamos alcançar os cidadãos de modo geral, mas com grande ênfase nos jovens e jovens adultos, porque são aqueles que têm mais contato social. Também visamos alcançar jornalistas, influenciadores, assim como aqueles que estão localizados em cidades grandes e intermediárias. Não se concentrará na área rural, porque já temos campanhas específicas e já havíamos tratado desse grupo. Nossos públicos específicos, na experiência passada, em outros picos de contágio, com uma quantidade considerável de casos e óbitos no país, isso pode ser uma motivação para não repetir os erros do passado. O rastreamento de contatos apenas exige uma ação por parte das pessoas, que é falar. A ideia é mostrar isso como algo fácil e nada complicado, difícil, que pode ajudar a frear o contágio e salvar muitas vidas. Há muitas ferramentas disponíveis de telecomunicação para notificar os casos e é essencial ter um influenciador que tenha relevância entre os jovens, mas que também seja conhecido do público de modo geral. Para conseguir que os jovens entendam que o rastreamento de contatos é uma ferramenta poderosa no controle da transmissão, que é algo fundamental para erradicar a pandemia, esse foi um dos insights, que isso seria tão essencial. E como conseguir que se tenha em conta que voltar à vida normal sem tomar medidas de precaução pode gerar um novo pico de contágio, com resultado no número de doentes e mortos muito alto e doloroso para o país. Essa é outra conclusão muito importante de que precisamos alcançar.
E a metáfora que se pode usar para ilustrar a situação é o conhecido efeito dominó, usando esse conceito de que se uma peça cai, outras centenas ou milhares também caem rapidamente fora de controle. E o silêncio dispara essa reação em cadeia que leva à doença e à morte. A forma de prevenir é contribuir falando, comunicando para salvar vidas. Na nossa campanha, estamos usando meios digitais, vídeos para redes sociais, também fizemos 2 spots de rádio em emissoras populares e queria apresentar-lhes então o vídeo da campanha. Eu acho que não estamos ouvindo o vídeo, não é? Vamos ver se conseguimos passar novamente com o som. ¿No suena? Não conseguimos ouvir ainda? Acho que não. No. Lamentablemente no, no. Não, infelizmente não estamos conseguindo passar com áudio. Porque no me quedé en mi casa solo. Tenía que haberles contado. Y además usar el tapabocas. Yo los quería contagiar de alegría, pero hice lo contrario. No contar que tienes síntomas o que tuviste Não contacto contar que tem sintomas ou que teve contato com pessoas que têm Covid-19 pode aumentar a transmissão. Faça o teste e notifique as autoridades sanitárias. E, sobretudo, isole-se dos outros. Não contar contagia. Karen, de pronto si puedes hacer como una pequeña contextualización para todos Karen, los poderia dar um contexto para que los intérpretes puedan para transmitir que un os poco intérpretes la dinámica central del video, por favor, ya que no está possam subtitulado. transmitir a dinâmica do vídeo, já que não foi legendado? Claro, existe um jovem nesse vídeo que tem um X na boca, que é um dos símbolos que queríamos usar nessa campanha do não contar contagia. E usar aquela técnica do efeito dominó. Se uma pessoa está contagiada ou foi contaminada, pode contaminar os outros. Então, cada vez que a pessoa entra em contato com outra, fica em preto e branco
E as pessoas com que têm contato também vão perdendo a cor, para mostrar como que a transmissão ocorre. Oiga, yo debí contar, me debí haber quedado en casa y también hace la reflexión que él solo E quería contagiar de alegría y terminó contagiándolos con la enfermedad. Y hacemos existe a reflexão sobre a contaminação nos pidió la parte técnica todo el tiempo, es que e o recordar que el tapabocas, porque en tentamos Colombia sempre lembrar as estamos pessoas é ahí en usar muchos as lugares máscaras, la gente ha porque dejado de utilizarlo, há entonces muitos lugares em en todas que, las na en todas Colômbia, em que as en pessoas nuestras pararam de usar campañas máscara. le hacemos un énfasis bien importante en el uso de Então, fazemos uma tapabocas, que ênfase no queremos muito ir a muchos forte medios no uso da en las máscara. cuñas radiales que estamos que producimos para esta campaña. E todos os anúncios em Sigue. rádio também En enfatizam essa los slides mensagem. nosotros que hicimos, revisamos el material que Nós había salido en otras revisamos o campañas de radio material en nuestro país, vimos, vimos las lançado no referencias país y por lo general lo que hacen estas campañas es que el locutor explica el e os protocolo a seguir en este locutores caso de síntomas. Entonces nosotros creímos que en este momento y pensando que la campaña fazem salía essa este final de transmissão noviembre dessa y mensagem está dirigida por a Navidad, rádio. quisimos ser un poquito más novedosos en nuestra É campaña, algo um pouco mais por novo, ser dirigida a jóvenes, quisimos pois que fuera se más dirige aos en jovens estilo storytelling. Entonces e las queríamos noticias usar que o tenemos estilo do son más de storytelling. como el enfoque que vieron en el comercial, ya no tan información útil, sino más bien tratando Queríamos de não só dar posicionar informações mensajes úteis, mas emocionales que tentando sirvan en esta posicionar campaña mensagens navideña. de cunho Siguiente. emocional também nesse sentido. Acá pues está como el racional de la pieza que les contaba, pues, como todo es tipo storytelling, que están A en lógica un por viaje, trás la siguiente daquele vídeo era semana también justamente usar es o estilo más sobre storytelling el paseo, ¿no? e a Principalmente analogia do ocurre en estas dominó. temporadas de fin de año y principios de año, entonces como A el outra paseo, mensagem tinha a si ver estás com enfermo, es um importante que te passeio, quedes en casa y no te sigas especialmente paseando relevante no porque final de de ano, pronto quando as pessoas puedes se reúnem contagiar a mais. las personas con las que vas a tener esos paseos familiares. Entonces fue un Um poco como el jovem vai sair abordaje de de viagem ya no información útil, sino más lo que les cuento con, pues, con argumentos emocionales. e Siguiente. usamos ao máximo argumentos Nosotros acá, emocionais. la campaña, logramos después de muchas E negociaciones, depois de nosotros muitas queríamos estar en negociações, Olímpica Stereo, que es la nós emisora más queríamos sonada en las realizar ciudades a intermedias en transmissão na Colombia. Olympic Queríamos estar en esta emisora Station, y pues que en este é a cumpleaños de él emissora logramos estar en mais 1006 cuñas, ouvida 1006, vamos a divulgar nuestras cuñas 1006 e veces en estas emisoras vamos en las ciudades divulgar principales que 1006 revisamos vezes en el essa marco de la pandemia. mensagem Creemos que es uno de los caminos nesse canal que de queríamos rádio, hacer hace nessa rato. emissora, Digamos, por los costos nos había e sido devido aos difícil custos poder havia sido entrar a esta difícil emisora, pero pues digamos con esta campaña vamos trabalhar a poder com a estar ahí y emissora, la emisora mas se vamos escucha começar también por aí en el transporte público, en los e taxis, en será las ouvido casas, entonces es muy importante la presencia que vamos a tener en no esta, transporte de la campaña en público esta emisora. e será uma Siguiente. presença muito importante através desses Nosotros anúncios na también rádio. hemos elegido como influenciadora a Sofía E Castro. Ella en 2007 selecionamos fue como Miss. Tiene influenciadora más Sofia de 2 Castro. millones de seguidores Desde en 2012, su ela coloca cuenta. muitos Tiene skits, ela tem contenido muitos humorístico, ella es seguidores, cantante y es conteúdo muy logístico, importante en este ela é segundo del mes. cantora, ela é Ella va a muito estar conteúdo haciendo humorístico videos, retos y va a estar e ela promocionando vai durante el preparar mes de diciembre vídeos en sus cuentas. Nosotros, digamos, y también por sugerencia de ella, vamos a e, hacer pela sugestão estas dela, activaciones el 1 de diciembre. Ella nos contaba que vamos, em 1º de muchos dezembro, influenciadores começar o en su cuenta, a colocar esse la primera conteúdo. semana del mes tiene mucha audiencia que quieren saber qué es lo nuevo que va a sacar. Ela tem Ella um nos decía público mucho muito mejor vasto principios de mes que finales, entonces ella, la parte de e, influenciadora especialmente no entra início dos justo meses. en la primera semana de diciembre. Siguiente. Então, na primeira semana de dezembro, Y nuestra parte
começaremos. digitales, hemos hecho pues varias piezas, acá E las temos vamos a inúmeras tener peças gratuitas, digitais. vamos a tener imágenes, videos. Teremos Nosotros hicimos un análisis as imagens de del carrossel movimiento para de o nuestras smartphone, cuentas y hemos imagens descrito los estáticas, mejores las vídeos, interacciones en para nuestra promover cuenta, interação como les nas decía, nossas contas de las reuniones Facebook e de ocurren Twitter miércoles, também. jueves y viernes a las 11 de la mañana, Nas a las quartas, 12, a las quintas e 7 de la mañana, a las sextas, 7 de às la 11 da noche, que van a manhã, ser los horarios donde vamos a poner nuestras ao piezas. meio-dia, às En 6 e Twitter às 7 da vamos a noite. hacerlo lunes, martes y miércoles. Vamos a tener lo que les digo, imágenes, carruseles y E videos que les voy a no mostrar un Twitter, poco a às continuación. segundas, terças e quartas. Entonces acá tenemos este tipo de piezas de Aqui carrusel, que temos essas también nos ayuda peças mucho en em la parte estilo técnica a carrossel, revisar cada, que nos cada ajudam frase que hemos muito puesto en também nuestra campaña. Entonces a acá promover cada seguimos con nuestra frase que portada. Esta es colocamos na nuestra campanha. pieza tipo carrusel. Si quieres la siguiente, Tania. Próximo, Vamos a tener este tipo de imágenes donde vamos a teremos poner esse tipo de imagem. ilustraciones y fotografía, más como Vamos tipo usar afiches. fotos, También como se fosse este um tipo cartaz. de piezas también las enviamos por E esse WhatsApp tipo de y las peça também ofrecemos pode ser pues a enviado por algunas WhatsApp carteleras institucionales en algunas comunidades e serão indígenas colocados y em ellos lo que hacen comunidades es que imprimen indígenas los também, materiales onde en unas colocam copias manuales y cartazes. esta es una de esas piezas que E mandaremos essa a é las uma das zonas más peças alejadas de Colombia publicitárias y que las tenemos vamos en marcha rápida. utilizar. Siguiente. También tenemos pues este tipo de afiches donde Também temos esse tipo de seguimos pôster, reforzando lo que les em que decía continuamos anteriormente, reforçando o que eu el tema del dizia tapaboca, anteriormente, el tema de la vacuna y el tema a del questão da PCR. máscara, da Entonces acá vacina tenemos también e parte de los também mensajes que también nos dos testes interesa PCR posicionar en el marco de esta que campaña. queríamos posicionar Siguiente. nessa campanha. Y acá tenemos pues toda la parrilla, como E la vamos a aqui estar ubicando todas las piezas. No les temos mostré todas porque son a grade muchísimas, de pero acá tenemos conteúdo pues ya diseñada toda la parrilla de por contenidos del mês, mes, lo que vamos a estar por tipo e por enviando dia da vía semana. pauta digital y vía también contenido orgánico. Siguiente. Haverá conteúdo gráfico, Y digital. nosotros, pues como les contaba, el miércoles lanzamos la campaña y pues E, ya como eu tenemos disse, na nuestra quarta segunda vamos lançar a beta y también campanha vamos a hacer muchas estrategias de e vamos muestras, usar inúmeras donde la comunicación estratégias también nos ayude de a hablar y a storytelling posicionar este mensaje del rastreo de casos y contactos de e COVID-19. vamos adicionar Esa es essas nuestra campaña. mensagens. E essa é basicamente a campanha. Muito obrigada. Karen, muchísimas gracias. Karen, muito obrigada por sua apresentação. Tenho certeza de que será de muita utilidade para todos os presentes. E antes de passar às perguntas do público, queria começar com uma pergunta. Karen, você mencionou que a campanha, a parte mais urbana, Não Contar Contagia, foi realizada com uma agência. Nós que trabalhamos em comunicação, mas que também fazemos a parte de verificação científica e técnica das mensagens, às vezes é um pouco complicado encontrar essa interseção entre o trabalho da agência de comunicações estratégicas e a rigorosidade técnico-científico. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre como foi essa experiência com a agência e como conseguiram alcançar esse equilíbrio entre o rigor científico e a mensagem para que possa alcançar um público amplo, especialmente no caso do Não Contar Contagia, que é uma mensagem mais juvenil e tem outros desafios. Claro que sí, Tania, muchas gracias por la pregunta. Pues les cuento que esta ha Obrigado, sido una de las Tânia, experiencias bien pela exitosas pergunta. de trabajo Essa con tem una agencia sido de publicidad. uma experiência de muito Nosotros sucesso desde com un uma agência de inicio lo que hicimos publicidade. fue que involucramos Desde o de início, entrada a la parte técnica, a Ingrid y a tentamos su envolver a equipo, parte que técnica, a estuvieron Ingrid e trabajando sua con nosotros equipe en la parte técnica. estiveram trabalhando Nosotros conosco na parte primero tuvimos técnica. unas reuniones donde Fizemos uma Ingrid y su reunião em primeiro equipo lugar em que a Ingrid e a sua entrenaron a equipe todas las personas que hacen treinaram parte de la todas agencia as o pessoas que que fazem había parte, designado la agencia para trabajar con que haviam nosotros. escolhido Entonces, essa todo agência para desde trabalhar conosco. la directora de la agencia, la directora
a diretora da agência, diretora da conta, los diseñadores, todos os los designers, productores del os video, todos produtores, estuvieron participando en todos esas primeras reuniones que participaram teníamos nessas en un primeiras par de reuniões. días, que fue una charla como de más o menos 2, 3 horas. Foi uma discussão de mais ou menos umas 2 ou 3 horas. Revisamos, Revisamos, verificamos verificamos, de qué se para trataba el ter tema, certeza en de qué que estavam centrábamos, qué era lo entendendo que queríamos contar y e por qué para exatamente o que nosotros queríamos era muy, contar, muy importante. Entonces, porque esa era es muito la primera importante. propuesta de estrategia y otra vez hay que hacer muchas reuniones. Creo que este Foram proceso muitas de reuniões revisar, de volver a entrenar, lo hicimos e esse varias processo veces. de Empezamos revisar e a voltar a revisar treinar varias aconteceram veces várias la vezes, parte técnica, especialmente a Ingrid, que se metió al hombro la campaña, especialmente a que Ingrid, conocía que técnica levou essa comunicadora campanha de sobre verdad os desde ombros el e, rol enquanto eso comunicadora hace la autêntica, diferencia. assumiu Cuando essa uno tiene una função. persona técnica E que quando sabe, que existe uma domina el pessoa tema y técnica que que trabaja con entende, eso, domina esa o estrategia de tema, comunicaciones realmente es mucho más fácil é muito lograr mais llegar al fácil objetivo de comunicación que nos habíamos trazado. Entonces, conseguir pues seguir lo primero te o digo que que havíamos lo más traçado. importante, la disponibilidad O del mais tiempo importante y era a de disponibilidade de saber. tempo, Ingrid hizo estas capacitaciones con todo el amor y e todo el a cariño Ingrid, com y todo puso o a todo amor su e todo o equipo carinho, varias toda a veces sua a equipe hablar várias con vezes, cada persona de la agencia, a responder conversaram cada com duda que cada tenían, pessoa porque da tenían duda agência, ahí tirando para cada poder entender dúvida, por qué para era que tan pudesse importante y entender qué por queríamos que decir y era cuándo tão teníamos que importante o salir. que Y a queríamos veces nos dizer, pasaba que como en el precisava medio sair, de la elaboración de la e às propuesta vezes no nos meio poníamos da elaboração, nerviosas en el cuarto pico, ya viene, entonces nosotros queríamos correr. Ingrid nos decía, no, 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 vinha o quarto pico, a queriam ver, momento, acelerar, esa parte es súper clave para el diseño de e isso foi contenido, crucial, o cuándo es el momento momento oportuno certo, para salir de verdad. escolher o momento Eso hace oportuno para diferencia lançar. Isso en el faz toda a trabajo y diferença la campaña nesse que hicimos trabalho con e la na empresa. campanha que conseguimos No sé, Ingrid, si desenvolver quieres com a contar algo agência. más. Não sei se a Ingrid quer contar um pouquinho mais. Ya has ilustrado muy bien. Não, eu creio que você já cobriu tudo. É um trabalho conjunto em que envolvemos todas as pessoas que participaram, entendendo por que cada uma das mensagens estava sendo veiculada no contexto do país. É isso. Muito obrigada, Ingrid e Karen. Eu gostaria agora de dar oportunidade às perguntas dos presentes. Podem simplesmente levantar a mão, usar o ícone QIA ou chat. Temos aqui uma primeira pergunta que pergunta: qual é o próximo passo para continuar com a capacitação das comunidades urbanas e rurais em relação ao desafio dos vários departamentos, estados? Por exemplo, na Colômbia, há uma grande diversidade interna, como muitos países aqui na nossa região. A diferença entre o urbano, o rural e as várias culturas no país, como contextualizaram isso, porque vocês mencionaram a abordagem da população mais rural e a importância disso. Qual seria, então, o próximo passo para continuar a diversificar o conteúdo de acordo com essas plateias diversas? Como eu dizia, o que foi usar a estratégia comunicação ampla e as várias campanhas. Então, em relação às várias campanhas, esta que vamos lançar na sua parte intermediária será compartilhada com os grupos indígenas com que vimos trabalhando. É um trabalho com 4 departamentos em que há 10 povos indígenas e
construímos pontes de comunicação com as autoridades indígenas, autoridades de saúde, todos os jovens que se comunicam. Portanto, vamos levar essas peças da comunicação a todos esses grupos. E nós incluiremos ferramentas usando arte e música, principalmente em algumas comunidades. Muitas vezes é difícil trabalhar com o departamento de Chocón, que está muito enfurnado, por assim dizer, geograficamente no país. Vamos usar a competência musical para que os jovens possam transmitir as mensagens. Uma delas é de que cada um seja fonte de informação, levando em conta as características culturais. Nos pediram que nós fizéssemos um tipo de comunicado específico para as comunidades afro. É um desafio, às vezes pode ser até mais complexo do que para as comunidades indígenas. Agora, nós estamos começando a pensar em desenvolver para as comunidades afro. Um tema importante aqui envolve a medição da integração entre a mensagem, a comunidade e a institucionalidade como parte da resposta. A medição do impacto local para fazer o acompanhamento dos indicadores e da resposta da comunidade para melhorar os indicadores de rastreamento é outro desafio. Nós já temos muitas ferramentas, mas com este tipo de campanha, a medição de resultados será uma fonte de apoio. Muito obrigada, doutora Ingrid. Em seguida, temos uma pergunta e comentário do México. Luz Arlete Saavedra diz: um tema importante e desafio que estamos enfrentando, eu acho que todos aqui estamos enfrentando a mesma coisa, é a medição de resultados, além do número de spots emitidos. Como influíram na mudança do comportamento preventivo? E a pergunta: consideram alguma estratégia para medir e avaliar? É um desafio que temos no México. Especificamente sobre isso, não, mas temos meios de medir o enfoque étnico. Creio que isto serve para outras campanhas de comunicação. Na estratégia de comunicação com enfoque étnico, há uma procura de informação se há autonomia ou não para se querer ser vacinado. E isto é medido nesta ordem do dia. A OPAS começa a colaborar com o governo da Colômbia, principalmente nas entidades territoriais dos estados e municípios, para ter essa informação. Cobertura de vacinação faz parte da autonomia dos grupos indígenas, mas se ocorre alguma coisa, por exemplo, a vacina não chega no devido momento, ou se há um efeito adverso que leva a pessoa ou a grupos a decidirem não ser vacinados. Portanto, a campanha tem que ter um meio de medir isso e saber também se as pessoas teriam, por uma razão ou outra, uma mudança de comportamento. Temos uma pesquisa
com os jovens que capacitamos de populações, como eu mencionei antes. O que diz a teoria é que devemos indagar as mesmas pessoas, as próprias pessoas, usando perguntas específicas. Posso usar grupos, por exemplo, 3 donas de casa, 3 grupos com tais ou quais características, depois eu faço uma medição, além de perguntar se querem ser vacinados, se estão dispostos a se vacinar, algumas perguntas que se seguem para que haja indicador de confiabilidade. Quando eu pergunto, você crê que daqui a um ano estará vacinado, que daqui a um ano a sua família estará vacinada? Se seu companheiro ou companheira deseja se vacinar, todas essas perguntas são formuladas de tal forma que nos permitam saber se a nossa campanha terá o efeito desejado e até que ponto haveria uma mudança de percepção e, consequentemente, de comportamento. Muito obrigada, Karen. Nossa colega da OPAS, Carol Thomas, nos pergunta se você poderia dizer como foi a implementação do componente WhatsApp da campanha. Como vão implementar esta parte da campanha que vai começar depois de amanhã, não? Sim, nas estratégias vimos que grande parte da população colombiana, principalmente nas zonas mais afastadas do país, a WhatsApp e Facebook são os meios de comunicação de escolha. O rádio pode apresentar problemas de transmissão. Em algumas áreas não se usa tanto o rádio. Em zonas mais afastadas, lamentavelmente, como são populações pobres, não compram pilhas para os seus rádios. Então, e passam a maior parte do tempo no campo, nas montanhas, plantando, trabalhando a terra. Portanto, quando as pessoas finalmente se conectam nas zonas mais afastadas, a única maneira de fazer contato são ferramentas gratuitas como WhatsApp e Facebook, se há ou não conexão via celular. Enviam-se mensagens curtas, vídeos, áudios curtos, as pessoas descarregam durante a noite e ouvem ou assistem pela manhã. Esta é uma estratégia-chave para atrair as pessoas. Gera também confiança. As pessoas que mandam as mensagens são as pessoas ligadas à comunidade. É mais provável que as pessoas confiem mais nesta mensagem que um parente mandou, um amigo, uma pessoa conhecida, muito mais do que o que pode surgir numa rede pessoal. Há um efeito muito importante em comunicação desta forma. Portanto, dependendo do lugar, recorremos ao telefone e as pessoas participam segundo a sua vontade ou nível de confiança. Para desmistificar coisas que se veem, que se ouvem, compartilhamos informação, porque é muito importante isso. Então,
Nós temos que reforçar, repetir, repetir e repetir e continuar divulgando a informação, portanto, permanentemente, minimamente uma vez por semana. Esta informação vai por todos esses canais, por todos esses grupos, e isto tem tido efeitos positivos. As pessoas perguntam, procuram tirar dúvidas, e então os grupos funcionam desta forma. Muito obrigada, Karen. Temos uma pergunta de El Salvador. Você já falou um pouco de avaliação, como vão avaliar a campanha, principalmente nas comunidades. Em relação às redes sociais, a pergunta de El Salvador está mais voltada, creio eu, à parte digital, nos canais de Facebook. O número de seguidores é muito grande no país. Quais são as métricas a que se referem para avaliar se houve penetração por esta via? Recentemente houve uma mudança na metodologia de medição e vimos um impacto com a nova metodologia. Começamos a ter um alcance de cerca de 22 milhões de pessoas, quando o alcance anterior era pouco mais de 1 milhão. Portanto, nós mudamos o algoritmo e houve uma grande aceitação e fizemos uma campanha muito consciente em relação aos horários, oportunidades de comunicação, para usar a pauta digital e trabalhar organicamente com a nossa campanha. Estamos voltando a fazer uma análise. Temos a percepção, por enquanto, de que, embora ninguém saiba precisamente o que está ocorrendo, nós verificamos o que tem mais impacto, o que tem menos impacto, e reforçamos muito a questão de mais envios na nossa conta, promover mais o compartilhamento da informação. As medições vão no sentido de responder mais ao usuário ao invés de postar. E nós acompanhamos o algoritmo e estamos fazendo um esforço muito maior para responder a perguntas. Estamos examinando isso e examinando os dados estatísticos em relação ao que vem ocorrendo. Nós sempre examinamos para ver o impacto de cada rede na Colômbia. Eu gostaria de ter mais redes para poder medir, pois Instagram tem uma penetração grande, mas infelizmente nós não temos o Instagram na Colômbia. Mas através de certas influências nós estamos procurando penetrar no Instagram, embora eu não tenha a rede colombiana, que seria o ideal. Na campanha tenho ações no Instagram também. Há um tema importante que é o da conectividade e o uso de linhas móveis no país. Em dados deste ano, 2021, reportaram-se mais de 67.500.000 linhas móveis, ou seja, 1,3 móveis ou celulares por cada habitante. E isto nos revela o âmbito da conectividade e nos dá informação sobre os meios utilizados.
Muito obrigada, doutora Ingrid. As Américas são uma das regiões que tem a maior penetração de celulares no mundo. Eu os convidaria a verificar não apenas o índice de o número de celulares por pessoa e os planos dos provedores. Alguns com um pré-pago muito barato, baratíssimo mesmo, oferecem acesso com esta recarga. Esse é um espectro muito amplo. Muitos pensam que nos lugares mais afastados da área rural não tem onde carregar seus celulares, mas há vários esquemas alternativos para, por exemplo, quem não tem um plano pode recorrer a pré-pagos com tarifas baixíssimas que são limitadas, mas diferentemente do crédito e da periodicidade com que a pessoa recarrega os seus equipamentos em cada um dos países. E de forma subnacional temos que analisar esta realidade. Temos mais duas perguntas. Se há envolvimento de representantes religiosos na composição de algumas das campanhas e também quem são as pessoas no nível comunitário que participam, quem são os líderes que ajudam a ampliar a mensagem no nível comunitário, servir de amplificadores. Embora saibamos que o impacto de líderes religiosos possa ser grande, nós ainda não o fizemos. Na Amazônia, houve um impacto grande com uma população indígena, mas não fizemos campanha com os grupos religiosos. A outra pergunta era no nível comunitário, quem são os líderes que os ajudam na campanha? Nós fizemos 3 ciclos de oficinas de comunicação. Na primeira fase, para jornalistas e comunicadores das entidades de saúde, dos departamentos. Numa segunda fase, também nos dirigimos a eles e a promotores de saúde. Durante a pandemia, as pessoas não iam aos centros de saúde, eram os promotores da saúde que faziam contato com a população, principalmente para dar informações. No terceiro ciclo, fizemos esse tipo de seminários com povos indígenas, trabalhamos com autoridades indígenas das organizações que são reconhecidas pelo Ministério do Interior. Fazemos esses seminários com as autoridades indígenas, incorporamos também comunidades negras tradicionais. Temos trabalhado, então, interculturalmente na área da saúde. E isso nos permitiu gerar muito mais confiança e também com jovens. Fizemos muitas campanhas também para migrantes. A população migrante na Colômbia é muito importante e tem necessidades importantes e vimos trabalhando também com essas comunidades. Além das entidades de saúde, há também organizações de base e vimos trabalhando com elas. E são essas entidades que amplificam a divulgação
das informações. Estamos constantemente inovando e chegando aos jovens. Trabalhamos com esses jovens que, por sua vez, divulgam a mensagem. Temos outra pergunta de um colega da OPAS, que trabalha em comunicação na Guatemala, nos pergunta sobre TikTok e se podemos incluí-lo como plataforma para alguma comunidade ou algum grupo específico. No momento aqui na sede não temos TikTok, cada vez mais o TikTok tem influência, principalmente na população jovem. Podemos ter uma conversa também com o nosso pessoal das redes sociais aqui da sede para examinar TikTok. Como veem vocês o TikTok na Colômbia? Vocês têm usado? Não temos TikTok na sede, não podemos usá-la, mas é uma rede que eu gostaria de incluir, porque é aí que ocorre a informação, principalmente em relação aos jovens, e são eles que finalmente vão atingir as gerações presentes e futuras. Portanto, cada vez mais entidades de governo amplo e local que estão participando da rede. Temos também aí alguns desafios no sentido de todos utilizem essas redes. Temos aí um desafio, portanto, espero que em algum momento nós a consideremos com a devida importância. Nós somos muito fortes no Facebook, mas TikTok realmente tem uma influência muito grande, é um canal que está crescendo em proporções geográficas. Eu espero que muito em breve nós incluamos TikTok. Outra pergunta da colega Lourdes Ramírez, da Parro, se para contratar um influenciador, se vocês tiveram que aprovar o seu perfil e se foram pessoas que teriam atuado em campanhas contra álcool e tabaco. Sim, nós o fazemos sim. Antes de selecionar alguém, obviamente que investigamos o influenciador, tem que passar por todos os trâmites, contar com o aval dos organizadores da campanha. Portanto, o influenciador, além disso, de passar pelo crivo da campanha, tem que demonstrar que é uma pessoa adequada para esta campanha em particular. Primeiro, verificamos se é uma pessoa que representa a campanha, se não tem nenhum problema legal, enfim, tudo isso é visto, sim. Do México, temos uma pergunta. Arturo Saragossa. Vocês já têm uma campanha realizada para esta temporada de festas? Sim, justamente estamos dirigindo esta campanha às festas de fim de ano. Mas o que vimos
é que as pessoas se reúnem mais. Plan de hacer totalmente, somos rumberísimos. Entonces, esto sí que nos sirve, no solamente para diciembre, sino por nuestra Não cultura. apenas, não estamos nos concentrando só em dezembro, mas quando formulamos a campanha, pensamos justamente que por que sairia em dezembro, que nós incluiríamos como elemento importante essas festas. Chegando ao final aqui desta primeira parte do nosso programa, sim, em relação às festas de fim de ano, faremos um reforço nesse tipo de cuidado. Muitas famílias que têm pessoas que há muito tempo não se encontram, este ano certamente vão se encontrar. Vamos, portanto, reforçar e divulgar a campanha relativa a essas questões, sobretudo preventivas. Há uma pergunta sobre o WhatsApp. Em áreas rurais, em populações de escassos recursos, a mensagem por WhatsApp é muito acessível às pessoas que não têm um plano. Com as companhias de telefone, podem comprar cartões e aplicar as suas contas para se comunicar. A Abigail Thomas, e ela acha que essas campanhas devem estar principalmente no WhatsApp. E para a última pergunta, a Karen pergunta se na Colômbia os programas de rádio são populares, em que há entrevistas, painéis, música, e se vocês estão levando isso em conta. Noticiosos de radio donde hay columnistas como Hora 20, esse Há tipo de colunistas, nomes importantes, são os líderes de opinião que informam as pessoas que tomam as decisões. Nesse sentido, é muito importante conseguir entrar, penetrar esse tipo de espaço no rádio. E estamos tentando fazer isso para que nossa informação, notícia tenha eco nesse tipo de programa de rádio. De manhã e de noite. Os custos em publicidade são muito altos. Então, o orçamento que tivemos que priorizar nessa campanha. Nesses espaços, os líderes de opinião, os jornalistas, os políticos, precisam lembrar que estamos numa pré-campanha eleitoral. Então, nos concentramos nesse tipo de programa de rádio. E, em termos de comunicação, mais importante é que a questão da pandemia já não está na agenda pública de forma totalmente prioritária. Mas agora precisamos fazer esse papel de promover essa prioridade. Agora estão se concentrando na campanha eleitoral na Colômbia, o que está dificultando essa parte do trabalho. Mas estamos começando a ver uma mobilização social e uma série de coisas que essa agenda das notícias fique cada vez mais apertada. E é importante gerar opinião, e é através desses programas que os líderes vão tomar decisões e poder gerar impacto com as nossas mensagens. Muito obrigada, Karen, doutora Ingrid, pelo seu tempo nesse webinar de hoje. Agradeço a todos que estiveram conectados, que fizeram perguntas. Gostaríamos de convidá-los a acompanhar-nos amanhã. Teremos a segunda parte da apresentação do Guia Regional
capítulos 4, 5 e 6. Encontrarão ferramentas já pré-desenhadas e teremos também uma apresentação muito interessante com Sandra Maio e os colegas da OPAS da Bolívia, que apresentarão sua experiência, uma estratégia de comunicação, rastreamento de contatos. Muito obrigada a todos. Enviaremos as apresentações, todos os materiais resumidas em um link na página no site da OPAS para que possam acessá-las. Que tenham uma excelente tarde. Nos vemos amanhã. Até logo. Muito obrigada. Gracias. Gracias. Gracias.